Estamos de volta com Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Nesta noite, tratando sobre educação e trazendo como convidado Dr. Jadson Arnaud, que é advogado, é também graduado em História, especialista nessa área e atualmente exerce a função de vice-diretor de uma instituição de ensino. Continuando aqui o nosso debate, vamos conversar um pouco sobre a realidade da sala de aula, mais precisamente, Dr. Jadson, a questão da relação professor e aluno, a questão da estrutura das escolas no Brasil, de uma forma geral, como o senhor poderia avaliar essa questão? Então, como eu havia falado anteriormente, a gente tem situações em que a gente percebe uma escola ou outra mais estruturada, mais organizada, desenvolvendo atividades pedagógicas, artísticas. Eu diria, você tem vida na escola, aquilo que a gente chama, né? E ela cumpre a sua função nesse sentido, né? Por outro lado, você tem situações em que a escola ela é negada pela própria comunidade escolar, pelo aluno. O aluno sente vergonha de vestir a camisa da escola, de dizer que estuda em tal escola. Isso se deve a vários fatores. Como pode uma cidade ter duas escolas tão diferentes, né? Nós discutimos no plano da gestão, a gestão escolar. A gente teve um avanço significativo no estado do Rio Grande do Norte com a criação da lei da gestão democrática, onde possibilita que os próprios educadores daquela instituição de ensino possam se candidatar e, a partir dali, se eleitos, administrar a escola, gerir a escola. E nós temos bons gestores, gestores comprometidos, que são professores, que têm zelo, que desenvolvem trabalhos bem interessantes, e por isso nós temos algumas instituições de ensino. E aí, nesse caso, o aluno veste a camisa da escola, gosta, assim como os alunos dos institutos federais gostam de vestir a camisa da escola. Mas nós temos experiências muito negativas também de gestores, mesmo eleitos, outros não eleitos, que têm tido dificuldade. Eu não sei aí se é uma questão só de falta de formação, de administrar, de como administrar, de estar capacitado para administrar a escola. Acredito que sim, isso também pesa. Como a própria iniciativa e o querer, e o gostar, e amar o seu labor, gostar do que faz. A gente tem experiências também nesse sentido, e eu acredito que aliado a tudo isso, a falta de políticas efetivas para a educação. Seja ela educação de competência do município, do estado e de federal. Então, no geral, essa relação na sala de aula, como o professor Roosevelt colocou aí, às vezes, por vivermos em uma sociedade violenta, onde a juventude está aí sendo massacrada pelas drogas, pela violência, pelo crime organizado, essa problemática vem para dentro da sala de aula, queira ou não vem. Aí nós temos uma situação onde o professor, os profissionais de educação, desde o vigia da escola, passando pela merendeira e o professor na sala de aula, passa a ter dificuldades, e por isso, Joyce, nós temos números alarmantes de profissionais de educação com problemas psicológicos, com crises nervosas. Tem professor que não consegue passar nem em frente à escola, com medo, um nível de estresse altíssimo, e aliado a tudo isso, a falta de uma política salarial, de planos de cargos, onde os seus direitos... Até existem os planos de cargo, por exemplo, cargos de salário, mas esses direitos são constantemente negados. E isso também traz um nível de estresse para o profissional, que não cria uma identidade, e se cria essa identidade, ele nega, por essa falta de respeito, dessa falta de valorização, Então, é isso que a gente percebe.
E a escola, né, acima de conteúdos didáticos, né, ela é um importante centro de debate, de reflexão em relação a temas sociais, como você mesmo falou, a questão da violência, do crime organizado, das drogas. Assuntos, temas que não são discutidos, mas deveriam, pelos pais, no seio familiar, como, por exemplo, o bullying, o sexo, as drogas, né? Assuntos como esse que não são discutidos no seio familiar, muitas vezes são discutidos em sala de aula, né? O pai, a mãe, ele não consegue conversar com seu filho em casa, mas o professor se depara com todos aqueles filhos, com todos aqueles jovens, tendo que discutir assuntos delicados como esses, né? Exatamente. Nós, inclusive, nós educadores, estamos preocupados com algumas iniciativas de projeto de lei que, dentro desse debate acalorado, né, ideológico que existe no país, né, entre direita e esquerda, há tentativas de trazer para o plano escolar, para o plano educacional, essa discussão. Levando, inclusive, Joyce, a tentar se proibir, né, ou até determinar o que o professor deve falar ou não deve falar. Ora, o chão da sala de aula é um chão muito democrático e assim deve ser, aonde todas as correntes de pensamentos, sejam religiosos, pensamento artístico, cultural, político, devem prevalecer, né? Tem um deputado que propõe uma lei que os educadores estão chamando de lei da mordaça, que quer definir, né, ou dizer o que o educador deve dizer ou não dizer. Ora, isso vai de encontro ao que é educação do ponto de vista histórico, né? Tolher a liberdade, inclusive, do aluno, como se o aluno também não tivesse a capacidade de abstrair e de filtrar aquilo que o professor diz. Eu penso que, se o aluno fosse doutrinado, nós não vivíamos no país que a gente vive hoje. É o contrário, o aluno não é doutrinado, porque se fosse, pelo nível de consciência dos educadores, pelo que eles acham, pelo que eles pensam de sociedade, então eles não são doutrinados de forma alguma. E poderá ser, né, para aquilo que a gente não quer para o Brasil, né, que é um retrocesso. A gente quer avançar, a gente quer progredir no pensamento. Então, essa ideia de escola sem partido, da lei da mordaça, é uma discussão, inclusive, que a gente não deve ter medo de fazer. Nas várias concepções de educação ideológica, eu acho que quanto mais a gente discute, quanto mais a gente abre para a discussão, mais a gente avança. Quanto mais a gente fecha, mais a gente regride. Né? Aquela educação autoritária que teve há bem pouco tempo, o que levou, né? Aquela educação rígida, autoritária, centrada na figura do pai, do machismo, etc. Nós precisamos evoluir e não regredir. E até puxando um pouco da sua fala, Dr. Jadson, atualmente o ministro da Educação, Mendonça Filho, ele rebateu algumas acusações que saíram aí nas mídias sociais de que ele teria dito que o professor tem regalias. Como o senhor encarou esse episódio? Eu queria entender o que são regalias, né? Qual o conceito de regalias que o ministro falou, ou quem quer que seja falou. A gente sabe que algumas categorias profissionais, né, a sociedade ela é por demais complexa se a gente for analisar sem entender o aspecto histórico, como isso se constituiu, como isso se deu. Né? Então, as categorias de profissionais, por exemplo, servidores públicos, tem uma história para chegar onde chegou. Né? Eu lamento essa posição do ministro, de forma alguma. Eu penso que a sociedade não abraça essa ideia, esse discurso não, porque o professor, pesquisas do próprio governo federal demonstra que professor com um nível de graduação, né, de um mesmo outro profissional que não seja da educação ganha 40% a menos. Ou seja, um professor graduado ele ganha 40% a menos do que um outro profissional graduado que não é professor. Que
regalias são essas? Né? Então... E essa questão também do governo Temer, essa proposta, né, de reforma do ensino médio, também eles soltaram, né, essa proposta e aí depois recuaram. Outra coisa que a sociedade tem que discutir, que debater e se apropriar dessas informações. Primeiro vem por medida provisória, né? Discutir educação, saúde, desenvolvimento regional, por medida provisória, já começa errado. Quem está dizendo isso não é um educador, não são só as associações de classe, movimento sindical, né, os pensadores da educação. Quem disse isso, inclusive, foi o Ministério Público Federal. No último dia 21 de setembro, emitiu uma nota, né, condenando discutir uma reforma educacional, né, que é uma coisa por demais complexa e muito importante por medida provisória. Né? Então, já começa mal. E quando a gente vai analisar a medida provisória, a gente já percebe, pelo próprio recuo do governo em muitas coisas, que foi feita de forma aligerada, sem pensar, né? Óbvio que não foi discutido com quem tem interesse e com quem entende do assunto, que são as associações de professores, os sindicatos, as federações, os pensadores, os estudiosos, o movimento estudantil, para ouvir todo mundo, para tentar implementar uma medida de governo dessa, né? Que tem reflexo, não é na vida só do estudante, não, é na vida. Isso impacta a educação brasileira. Quando você muda para o bem ou para o mal, impacta para o bem ou para o mal no PIB. É na vida das pessoas, não é só no estudante na sala de aula, né? E quando a gente vai olhar mesmo e perceber que a medida provisória ela traz, por exemplo, para ser professor, você é necessário só ter um saber notório, como é? Notório saber. Pois é. E como é que vai ficar a formação do professor? Se o que se busca há décadas é a formação do professor, o aperfeiçoamento, né? A pós-graduação. Então é lamentável e a gente fica preocupado porque nós evoluímos, não é de um governo A, B ou C. Nós estamos falando aqui de políticas de governo, que vem de décadas. Nós não estamos, ao fazer o discurso da negativa a esse tipo de ação do governo, que está aí, nós não estamos querendo defender um governo, nós estamos querendo defender uma política que foi implementada há décadas, que foi pensada e gestada por uma ampla discussão, pelos vários setores da sociedade brasileira. É isso que a gente... Porque se a gente for fazer esse debate apenas no plano da política partidária, ele não avança. Né? E, Dr. Jadson, nós teríamos ainda outros questionamentos a fazer. É um tema realmente importante e intrigante, como o senhor já falou, complexo, mas em virtude do tempo não vai ser possível. Mas desde já nós deixamos o convite para que o senhor possa retornar e tratar de outros temas, talvez agora como advogado, nessa outra oportunidade, tratar de outros temas aqui conosco. Eu tenho dito para meus colegas, Joyce, que a minha identidade ainda está precisando... eu sou professor, né? Eu estou ainda advogado. Estou advogando e é uma outra área que eu agora estou militando, mas eu acredito que eu nunca vou tirar esse outro pé da área da educação, que é uma área que eu gosto, que eu me identifico e acaba contribuindo, inclusive, muito para essa minha nova prática, né, profissional. Eu acho que contribui, que ajuda, porque eu consigo trazer uma série de elementos, né, da minha vivência, da minha prática lá na sala de aula, na escola, no chão da escola, no movimento sindical, para a atividade profissional agora da advocacia. Eu acho que, de certa forma, também contribui. Mas eu me vejo ainda muito como professor. E obrigado pelo convite, agradeço e estou disponível sempre que precisar. Nós que agradecemos, Dr. Jadson, e você que está nos assistindo agora, nós faremos um breve intervalo e na volta nós teremos o nosso professor Fábio Hunter com o quadro Concurseiro Moçoroense. Não saia daí. O Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos, volta já.